Nada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal de NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, aqui na cidade de Bienne, na Suíça. Hoje, segunda-feira, 13 de fevereiro. Eita, quase é fevereiro, 2023. Sejam, Petra, bem-vinda. Sei onde você está no carro, indo para casa. Conosco está Celeste, Maria Helena. Celeste, Maria Helena. Quem mais que está aí? Celeste, É, Petra, Portugal. Ernesto deve ter ido não sei aonde. Maria Helena, Brasil. Bom, vamos lá. Gente, vamos fazer uma... Deixa eu ver se foi do... Ah, eu esqueci desse negócio. Esse pequeno, grande detalhe. Que nós, agora... Mas aqui, admitir. Cíntia. Vou procurar o Livro dos Espíritos, e nós ficamos no Livro dos Espíritos com a... Foi com a Marisa. Foi o sistema... Entrou todo mundo junto. Pronto. Bem-vinda, Cíntia. Quem mais agora? Petra está em 2. Ok. Então, eu vou abrir o Livro dos Médiuns para fazermos uma revisão, que é muito importante esse ponto. Para quem não esteve no estudo anterior, é Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 4, Sistemas, item 49, Sistema multiespírita ou poliespírita. mais devagar, que é para poder escrever. Livro dos Não, você médios. estava na semana passada. Eu não estive, nem eu nem a Petra. Ah, não teve, não? Não. Ah, faz parte. Então, Livro peraí, dos deixa eu ir lá. médios. Então, deixa eu abrir, peraí, deixa eu abrir. Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 4, Sistemas, Sistemas. item 49. Item 49. Sistema multiespírita ou poliespírita. Bom, aí foi muito interessante, porque ele está falando sobre a observação que nós fizemos um... Eu conversei com a Marisa para que pudéssemos, antes de iniciar o estudo do capítulo do item 15 da Gênese, conversássemos sobre esse ponto que é muito importante, que fala sobre a observação de Kardec e a universalidade dos espíritos. São 10 pontos fundamentais. E por isso que eu fiz questão de Mas nós conversar, vimos de isso na perguntar. outra aula com essa senhora. Então, é por isso que eu estou te Eu estou a dizendo dizer, que a você semana estava. passada é que nós não estávamos. Mas essa Sim, mas eu semana estou que nós fazendo. estávamos. Ah, porque você não estava no de Paulo Henrique de Figueiredo, não é isso? Ah, é isso? É. Então, pronto. Então, mas eu vou fazer a revisão. A revisão eu vou compartilhar, justamente porque só um instante, eu vou ter que sair. Espera aí. Vou ver, fui buscar o livro. Aí. Então, esses 10 pontos são fundamentais para quem está iniciando e as pessoas que não conhecem
Leide, e as pessoas que não conhecem o livro dos Espíritos. Então, vocês estão vendo? Gente, dá um retorno. Vocês estão vendo ou não? Sim. Vocês estão vendo o quê? O que está marcado no branco ou... O que está sublinhado de rosa. Obrigada. Quem é que... Obrigada. Cíntia. Obrigada. Quem é que falou? Cíntia, né, Cíntia. Cíntia? Eu não Isso. conheço essa vozinha. Obrigada, Cíntia. Bem-vinda, minha flor. Então, Obrigada. há 2 semanas atrás, Cíntia, nós estávamos, justa como eu estou avisando, Muito que semana obrigada. passada foi com o Paulo. Então, algumas pessoas não estavam. Eu vou fazer essa revisão e você, como não estava, vai ser também positivo. Por quê? São os pontos que algumas pessoas não sabem que se encontra no livro dos médiuns. E justamente tem assim, ele diz, Kardec, através de uma observação completa que ele fez, nós sabemos que tem toda a metodologia de Kardec, ele diz conversa sobre a universalidade dos espíritos, e ele disse que tem os seus sistemas. Por isso que ele chama, sistema sistema multiespírita ou poliespírita. Esse é um dos sistemas dele, né? Que foi observando, analisando e destrinchando. No primeiro ponto referente à poliespírita, quem está falando, na verdade, são vários espíritos. Isso que quer dizer poli e multiespírita. O primeiro ponto, ele diz, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou seja, pelos espíritos. Os espíritos constituem o mundo invisível e estão por toda parte, povoam os espaços até o infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. Terceiro, os espíritos agem constantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, sendo uma das potências da natureza. Por que potência da natureza? Quem sabe me dizer? Vendo? Por isso que nós estamos fazendo a revisão. Porque todo o processo dos fenômenos fazem parte da natureza e, obviamente, os espíritos nós. Fazemos parte, gente, da natureza, das leis naturais que regem todo o planeta. Quarto, os espíritos não são entidades à parte da criação, são as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos, desprovidas do seu envoltório corporal. Do que se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que, ao morrer, nos tomamos espíritos. Então, ele utilizou deixa eu sair daqui. O vocabulário alma e espírito, na sua época, para diferenciar. E estamos no terceiro, no caso, no segundo livro. Nesse livro, deixa eu ver em que ano foi. Ai, não sei, estou aqui com outro. Quem puder entrar, acessar aí, 1860. Tá. 68. Não, 68 não foi, não. 68 é a Gênesis. 1861. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, sabemos, 1857. O livro o que é o Espiritismo, que não entra no Pentateuco, mas faz parte, e foi em 1859 e 1861, janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns, ou o segundo livro do Pentateuco Espírita. Então, no quinto, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Bom, vai de acordo com aquela escala do Livro dos Espíritos, questão 100.
escala espírita, ou escala dos espíritos, que podemos distinguir um do outro. Então, quem estiver interessado, vá no item 100 e observe, tá? Escala espírita. Estamos apenas fazendo uma pequena revisão. Quem quiser acrescentar ou perguntar, pode, por favor. Como é uma revisão aqui é estudo, gente. Isso não está correndo, não. Só para que possamos, como foi há 2 semanas atrás, entrar no contexto do livro, do estudo da Gênese, antes de iniciar o item 15. O sexto, estão submetidos à lei do progresso e todos podem chegar à perfeição, mas, como dispõe do livre-arbítrio, alcançam-na dentro de um tempo mais ou menos longo, segundo os seus esforços e a sua vontade. É claro, porque vai tudo depender de nós e a velocidade. A gente conversa aqui, sabe, Cíntia, que cada um tem a sua velocidade, o que significa tempo. Cada um de nós temos as nossas escolhas. Então, vamos escolher caminhos que às vezes não é conveniente para nós, mas é uma escolha nossa. E isso é respeitado. Não se impõe nada porque é uma escolha do espírito. Quando se impõe, aí vamos entrar nas todas aquelas questões sobre heteronomia. O sétimo, são felizes ou infelizes, conforme o bem ou o mal que fizeram durante a vida e o grau de desenvolvimento a que chegaram. A felicidade perfeita é sem nuvens, só é alcançada pelos que chegaram ao supremo grau de perfeição. Vamos retornar e falar sobre o mal. Nós sabemos que o mal, como está sendo falado aqui, e no nosso estudo, é só uma questão de quê? Do próprio espírito sair da ilusão que se encontra. Como nós havíamos comentado, às vezes ele escolhe determinados caminhos que não lhe convêm, pensa que é o certo porque não vê, entra num estado ilusório e às vezes se queixa dizendo que isso é um castigo divino. E, na verdade, não é. É pura escolha do ser, do espírito. Então, esse mal é bem relativo. O mal é só a falta, vamos dizer assim, não seria uma ignorância, mas uma infantilidade nossa, como espíritos ainda, que estamos numa fase inicial em relação ao progresso do planeta. Alguma coisa a desejar e colocar? Todo mundo está muito caladinho hoje, né? 8º. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens, e o número dos que podem comunicar-se é indefinido. Aí vai entrar, e que nós sempre conversamos, como nós estamos recebendo conselhos e comunicações em qualquer segundo da nossa existência. E recebemos dependendo também da nossa sintonia, esses conselhos que supostamente sentimos e que às vezes pensamos que são os nossos protetores espirituais. Mas estamos em constante comunicação para o mundo espiritual. Por isso que é bom estarmos aqui estudando, quando sentirmos essa intuição, analisarmos e refletirmos no que me convém colocar em prática o que eu estou sentindo ou que estou escutando, porque muitas pessoas têm a mediunidade aflorada. Por isso que é bom estarmos sempre observando, analisando e vendo no que isso ou essas sugestões será positiva para nós. 8º,
Os espíritos se comunicam por meio dos médios, que lhes servem de instrumento e de intérpretes. Claro, como havíamos comentado no item anterior. 10º e último, reconhece-se a superioridade e inferioridade dos espíritos pela linguagem. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas boas. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. É bom observarmos também essa parte que ele está como ele está se colocando, porque, como já havíamos comentado sobre a escala espírita, tem os pseudos sábios. E, às vezes, alguns seres recebem até mensagens psicográficas, dependendo de cada um, né, dos seus centros espíritas. E conversamos anteriormente que é imprescindível a análise, a observação dessas comunicações. Não é porque recebemos mensagem do plano espiritual que vamos dizer amém. Não, tem que ser analisada, refletida, observada, como estamos aprendendo aqui no estudo. Oi, Cíntia. Alguma coisa? Olá, que bom te ver. Você é da onde, Cíntia? Não estou te ouvindo. Sou de Águas de Lindóia, São Paulo. Ah, bem-vinda! Que bom. Então, não sei se você está no grupo aí da Juliana, da Marisa, ou no grupo o que é o Espiritismo? Ou encontrou na internet? Eu acompanho o trabalho do Paulo Henrique. Aí, através do trabalho dele, eu fui chegando em vocês. Eu acho que eu te vejo naquele programa Pensamento e Vida. Você está sempre lá, não é você? Ou não? Não, Outra Cíntia. não. Ah, Deve tá. ser. Porque tem o Pensamento e Vida, o estudo dele na TV Revelar. Depois Não, a gente esse eu ainda conversa. não. Tá bom, Então vou te indicar. Depois a gente vai conversar se você tiver um tempinho. Bom, tá minha flor, bom. então estamos aqui no estudo, iniciando o estudo da Gênese, hoje no item 15. Fizemos uma revisão superficial, tá? Bem superficial e bem rápida, porque geralmente nos detemos mais tempo, se estamos, por exemplo, sentimos que há um ponto que deve ser analisado, vamos buscar nas obras de Kardec para ser trazido ao grupo. E esse é o nosso objetivo, também motivar o grupo a pesquisar. Entendeu? E isso é gradual, porque vai de acordo com o quê? Com a velocidade das pessoas. E também com a vontade. Bom, então vamos entrar no item 15. Eu não sei se você deve. Eu acho que você tem, sim. A Gênese, na item tela 2. Vocês estão vendo o que agora? Um slide com fundo preto. Teoria Então, preconcebida. Isso. Então, eu vou fazer aqui uma coisa. Eu vou trazer só um instante. Eu vou passar. Eu tô com dois monitores, tá, gente? É por isso que não é que complica, eu tenho que estar organizando aqui. Aí eu vou passar esse e vai ser diferente. Vocês estão vendo o Kindle ou o PDF? Veja. É o Kindle. Ainda. Ok. Obrigada, tá? Então, vamos lá para o item 15. Olha, Cíntia, nós lemos, interpretamos
tá? E trazemos, como havia comentado, algumas obras para serem analisadas, tá certo? Uhum, tá certo. Item 15. Quem quer ler? Eu hoje não leio, porque Celeste pode. estou com dores de cabeça, prefiro estar só a Quer ouvir. ler, Cíntia? Posso Não sei onde ler? está a Petra, se está no trabalho ou não. Por Tá me favor. ouvindo bem? Sim, Muito. ouço bem. Obrigada, tá muito bem, tá claro o som. Se temos um exemplo, no mundo dos espíritos ocorre um fato muito singular, o qual seguramente ninguém havia suspeitado, os de existirem espíritos que não se consideram mortos. Pois bem, os espíritos superiores que conhecem. Aí acabou essa folha aí. Aqui, aí pode ir Ah, tá. Peraí que eu me perdi agora. perfeitamente. Ah, perfeitamente esse fato. Nunca vieram dizer por antecipação. Há espíritos que supõem ainda viver na vida terrestre, conservando seus gostos, hábitos e instintos. Em lugar disso, provocam a manifestação de espíritos dessa categoria para que os observássemos. Assim, depois de ver espíritos inseguros em relação ao seu estado, ou afirmando pertencerem a este mundo e desempenhando suas ocupações habituais, do exemplo se deduz a regra. A multiplicidade de fatos semelhantes provou não se tratar de uma exceção, mas de uma das fases da vida espiritual, permitindo estudar todas as variedades e causas dessa singular ilusão, além de reconhecer, sobretudo, ser essa situação própria de espíritos pouco avançados moralmente e característica de determinados tipos de morte, que é apenas temporária, mas podendo durar dias, meses e anos. Assim, a teoria nasceu da observação. O mesmo aconteceu com todos os demais princípios da doutrina. Pronto. Então, aqui, vamos lá. Agora vamos trazer e analisar esse item. O que vocês acham de tudo o que foi lido aqui? Observem, os espíritos que não se consideram mortos. Eu acho Analise. que esses Ah, espíritos são aqueles que pensam, portanto, que não têm conhecimento da vida espiritual e que pensam mais na sim. matéria. Penso Uhum. que seja. Pronto, e mesmo aqueles que têm conhecimento, penso que quando é aquelas mortes repentinas, eles também pensam que estão vivos, porque vem o corpo, o perispírito, parecido com o corpo. Muito bem, isso aí é interessante, mas vamos ver aqui um ponto. Os espíritos superiores que conhecem perfeitamente este fato nunca vieram dizer com antecipação. Há espírito que se põe ainda a viver na vida terrestre, conservando seus gostos, hábitos e instintos. Os hábitos E isso tudo, gostos, hábitos e instintos, ele está se referindo ao quê? as, as imperfeições que eles tinham As quando eram, sensações do corpo. quando viviam no corpo físico. Então, as sensações do corpo continuam com eles. Agora, ele está se referindo, ele está dando esse exemplo, no item 15, que existe esses tipos de espírito que continuam sentindo as mesmas sensações quando encarnados. Aí ele fala ainda, Não percebi isso. Continuam a sentir as mesmas sensações quando encarnados? como se estivessem encarnados. Como se estivessem, ok. Sim, sim. E eu tenho experiência de ouvir, porque nas reuniões mediúnicas, pronto, os espíritos que se manifestam são sofredores e muitos deles, ou porque nunca ouviram falar da vida espiritual,
ou porque nunca ouviram dizer que existe vida para além da morte, que a morte não existe, que existe é só a morte do corpo físico. E também acontece muitas vezes, muitas eles acharem que estão vivos e admirarem-se que têm o corpo igual ao que Ok. tinham fisicamente. Mas você está colocando um exemplo interessante. Você está falando, trazendo para uma reunião mediúnica, esses espíritos que estão ainda bem materializados ou estão muito apegados à matéria Sério? que não tiveram contato com esses esclarecimentos. Sim. Porém, mas aqui tem espíritos inseguros em relação ao seu estado, aí você trouxe, olha que interessante, e que pertencem, como não sabem ainda, diferenciar a sua fase de transição entre ele encarnado e a fase, no caso, do plano espiritual, que é uma transição, uma perturbação do espírito. Então, o que o Kardec disse que eles observaram esses tipos, vários tipos ou categorias de espíritos. E que o mundo espiritual, os espíritos superiores, eles não disseram de uma vez só o que ocorria, o porquê eles eram assim, não. Eles foram estudando, analisando, exemplo, tanto que está no Céu e Inferno, que eu vou trazer para vocês, exemplos para tirar a causa, o porquê disso. Aí sim, quando eles estavam mais acostumados, vieram os espíritos superiores explicarem. Então, não foi que às vezes nós queremos ou pensamos que o mundo espiritual deve estar atento às nossas vontades. E não é assim. Principalmente quando, nessa época, com os fenômenos que existiam, que era só para chamar a atenção das pessoas naquela época. Então, ele vinha ainda dizendo, depois de ver espíritos inseguros em relação ao seu estado, ou afirmando pertencer a este mundo e desempenhando suas ocupações habituais, do exemplo se deduz a regra. Então, eles analisando espírito por espírito, exemplo por exemplo. Então, aí tem a multiplicidade dos fatos semelhantes. Olha o estudo. Provou não se tratar de uma exceção. Então, é isso. Essa ilusão que eles sentiam, que foi estudado por Kardec pelo grupo, notaram, que observaram que eram espíritos de pouco avanço moral e que tinham essas características, dependendo também dessa parte moral e do tipo de morte. Porque, às vezes, como você mencionou, eles estão ainda tão perturbados nessa... porque, às vezes, algumas palavras são agressivas, mas estão ainda, né, como se fosse, em espanhol seria mareado. E Mas é mesmo terá o seu... perturbação, acho eu, que a palavra É uma exata é. perturbação, Mas é uma fase de transição do espírito que necessita o ser espírito não sabe se encaminhado, está ter o lá. seu tempo para se tomar, porque está apegado. E se imagine num acidente ou em outros casos, como não é agressivo para eles. Claro que cada caso é um caso, gente. Se for um espírito moralmente desenvolvido, não vai ter essas perturbações tão apegadas, ou essas sensações que nós havíamos comentado aqui anteriormente, tão exacerbada. Então, ele diz, a teoria nasceu da observação, o mesmo aconteceu com todos os demais princípios da doutrina, e por isso eu fui buscar lá no Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 8º, as penas futuras segundo o Espiritismo. Ele tem dois pontos muito interessantes. Mas antes disso, eu gostaria de saber se há alguém que não entendeu essa perturbação do espírito
nessa transição entre o mundo físico e o espiritual? Ou se quer trazer para deixar algum ponto para conversarmos mesmo, porque estamos num estudo. Não é só ficar só lendo, lendo. Vamos conversar. O que você acha disso, Cíntia? Eu acho que aquela cena do Patrick Swayze, quando ele é assassinado no Ghost, mostra Ah, ok. bem isso, né? Que ele continua ali, ele nem percebeu que ele morreu, né? Demora um tempo aí para ele. Eu acho que ela Bom ilustra exemplo, Cíntia. bastante, Bom exemplo. Bom exemplo. né? E observe também que tem um livro. Olha, gente, eu não sei se vocês se lembram. Uns filmes, O Sexto Sentido. Ah, verdade, Sim, sim. Esse está verdade. ótimo. Eu só percebi quando ele derruba a aliança. É verdade. É que no princípio É, é é complicado. porque É complicado. é, Não é? ele Então, vivia. imagine. Oi? Por favor, continua Às assim. vezes eu até brinco com os meus filhos, eu falo assim: será que eu estou encarnada? Vocês estão me ignorando? Será que eu estou desencarnada? Vocês estão me ignorando? Então, Eu ia. Então, e Então, e será que para nós o vamos capítulo, perceber essa transição quando estivermos no mundo espiritual? não sei. É isso que eu. Eu acho assim, eu acho que é de merecimento, né? Porque, às vezes, a pessoa, eu digo que eu sou médium e eu via, e eu pedi para não ver, tá? Fale comigo no ouvido, fale qualquer coisa, mas não deixe eu ver. E depois disso, realmente, eu não vi mais. Eu acho que quando a gente morre, né? Desencarna, eu acho assim, eu acho que é merecimento. E você tá vendo, tudinho, eu acho que é isso. Aí, essa Não questão sei. do merecimento, para quem está estudando, está seguindo esse nosso estudo, vamos ver qual a diferença do que Maria Helena falou sobre o merecimento ou não. O que vocês acham do que ela disse? eu acho que se, como a. Eu esqueci o nome dessa outra Maria senhora. Helena, Não, a outra, Celeste, Leste. Celeste. Celeste. É como ela falou, né, se é um desencarne bruto, eu acho que, né, fica mais um pouco difícil de perceber, mas se a pessoa já está aos poucos, né, se desligando, já está É doente, Isso. já isso. está percebendo que, por mais que ela tenha esperança de continuar, sabe que não, né, que pode a qualquer momento, eu acho que ela já vai se preparando, assim. Então, Ah, acho que para ela deve ser menos, pode até sofrer mais aqui, né, um sofrimento mais físico aqui, mas quando desencarnar, eu acho que vai ser um menos susto, vamos dizer assim, eu acho. mais suave, não é isso? É, Essa transição. O merecimento, Maria Helena, quando nós trazemos o termo merecimento, vamos chegar naqueles castigos, segundo dizia, que foi colocado na nossa cabecinha. Há merecimento. Então, se o espírito merece, o merecimento do espírito. Mas por que o merecimento do espírito? Quer dizer que uns merecem e outros não? Ou é questão justamente como nós estamos Eu trazendo? acho, É questão eu acho que, moral do espírito. pronto, aí eu acho que justamente você chegou, é na moral. Porque eu tenho um exemplo, eu já cansei de dizer da minha mãe, eu vi ela desencarnando e rindo. Eu nunca, em todo mundo que eu falo, nunca vi. E ela rindo, ainda fez, antes de morrer, ela ainda fez assim, como eu disse, sai da frente. Ela estava vendo, eu acho que alguém da família dela, tá entendendo? Porque eu nunca vi uma pessoa morrer rindo. E ela morreu na minha frente. Quer dizer, ela antes avisou que ia desencarnar, né? Então, eu é que não entendi, claro, que a gente não queria que ela falecesse, né? Mas eu, de todas as quatro, somos quatro, e eu tive, assim, aquele de ver, realmente, de perceber, e de ver minha mãe desencarnar rindo. Uhum. Vê que são exemplos bons para. Por que isso, gente? Para trazermos para a nossa realidade.
e fixarmos o que estamos estudando. Não é só você ler ou não. Eu fiz um breve, uma lida superficial para que as pessoas que estivessem adentrando também fossem ficando, pudessem entender sobre o que nós estamos falando. E o que Maria Helena falou, como a Cíntia, como a Celeste, é a maturidade do ser. É a maturidade. Ninguém pode tirar o que já adquirimos. Pois, Se isso nós é. temos o ser já tem um nível consciencial maduro, como nós vamos chegar no mundo espiritual completamente ainda apegados a essas sensações? Porque, como disse a Cíntia, quando estamos na morte, ou a Maria Helena também, vai sendo mais tranquilo o processo, e que é natural, né, Cíntia, não é, gente? Principalmente quando estamos enfermos. Quando é um processo natural, você vê, tá ali, como eu sempre falo, eu conheço um senhor de 97 anos aqui. E ele não quer ir ainda, talvez, ou ainda ele está necessitando se desvencilhar em alguma coisa. Porque, como nós aprendemos, a nossa existência é útil até o último segundo. Então, por isso que é interessante. Vamos trazer para o nosso dia a dia, conversarmos cada um com as suas ideias, porque é isso que consiste o estudo. Muito bom o Maria exemplo de vocês. Adélia, falou Sim. do céu e inferno, o capítulo 8. O que nós vamos agora? Ah, Sim, nós vamos agora por capítulo 8, primeira parte, capítulo 8, penas futuras, segundo o Espiritismo, itens 1, ou seja, pontos 1 e 2, tá? Alguma coisa a mais, gente? Antes que eu vá para o Não. céu e inferno? Vocês ainda estão vendo a tela? Sim, mas agora já o item 1 e 2 do céu e inferno. Exatamente, do céu e inferno. Então, está bem. Bom, então, por que eu fui buscar no céu e inferno? Porque o livro... Aí, como nós estamos estudando, Cíntia, a Celeste sempre fala, por que o céu e inferno? Por que eu fui buscar no céu e inferno? Celeste, aí agora agora é a hora de só um você, bocadinho, aos poucos. só um bocadinho. Eu Por agora que, gente, eu fui buscar no livro Céu e Inferno? Por Porque que, Cíntia, você eles... sabe? Qual era o tema anterior? Como foi o tema anterior? As Eu não lembro do tema, mas é do desencarne e continuar pensando que estava vivo, né? Exatamente. Estamos no item 15. apenas No item futuras. 15, Agora é do ponto de vista depois que já morreu, né? agora depois de morreu. E que, Peço na verdade, desculpa. continua. No item 15, Cíntia, no capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita, tá na Gênese. E nós estamos falando que ainda ele está preso à matéria, porque o espírito está inseguro em relação ao seu estado. E eu fui buscar no céu e inferno porque eu sei que tem aí os exemplos e se refere a penas e recompensas, a tudo esses transtornos, essa parte de transição do espírito. Então, está no céu e inferno. Entendeu, Celeste? Porque porque às vezes, uma vez ela perguntou, como é que eu vou saber onde buscar? Eu não Então, sei mesmo, assim, ainda não aprendi. estamos aprendendo, Pois, mas estamos aprendendo. E eu sou um por isso que bocadinho eu fui dura. buscar no céu e Ele, inferno. Eu ele sou um bocadinho dura. vai Oi, como se estivesse ratificando o que ele falou naquele item, né? exatamente. Então, e assim, porque como nós estamos conversando, Ai, meu um Deus. tema, às vezes, vai chamando o outro. Aí
o que vamos fazer? Vamos aprofundando mais nesse tema. Nesse tema do céu, no que se refere aqui ao céu e inferno, onde ele está? Estamos aonde? Observem que, olha só, o capítulo 8º, olha, as penas futuras segundo o Espiritismo. Nós estávamos falando sobre a transição do Espírito. As consequências depois, as penas, por quê? Sofrimentos? Então, primeira parte, doutrina. Então, vamos lá. Pegaram aí, gente? Notaram? Sim. A alma ou espírito sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Fica mais claro. Entenderam? Então, como nós estamos falando, vou tirar isso aqui que está caindo toda hora. Vai depender do grau de quê? Do estado moral do ser, ou no caso do espírito. Como havíamos conversado, a Maria Helena trouxe o exemplo sobre a mãe, da mãezinha dela. A Cíntia trouxe do Ghost, que ele estava muito preocupado. Não era a Cíntia, não sei se era noiva ou namorada, não me lembro mais. Eles Inclusive, moravam juntos, né? Não me lembro mais, foi tantos anos, faz um tempo, moravam juntos, não é? Depois de procurar um médium, porque ele queria dar uma mensagem. Vem, então, trazendo todos esses exemplos, vamos assimilando de uma forma mais natural o que estamos aprendendo. Alguma coisa a considerar no primeiro ponto? Não. Segundo, sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra trabalhando em seu próprio adiantamento. Será que vocês perceberam alguma coisa aqui? Sendo todos os espíritos perfectíveis. Por que perfectíveis? Porque são passivos de chegar à perfeição, né? Exatamente. O objetivo de todos nós é o quê? Lembra? Vamos nos depurando, vamos nos deixando gradualmente de estarmos tão apegados à matéria, a essas sensações. E, na verdade, gente, são dois. Orgulho e egoísmo. E egoísmo. E a vaidade. Não, mas aí está incluso Orgulho, tudo aí, egoísmo e vaidade. nesse conjunto. Então, Esses três são somos terríveis. perfectivos porque chegaremos... Oi? Eu disse, esses são terríveis para a nossa São as evolução. maiores chagas que nós estudamos e sabemos. Então, um dia todos nós chegaremos ao estado de espírito puro. A Celeste talvez primeiro, a Cíntia também. Tá bem, havemos Aí de quando chegar. vê Zélia conturbada no mundo Não, espiritual, havemos de cadê chegar Zélia? cada um no seu tempo. Não Havemos de sei chegar. não, hein? Cada um dentro. E o objetivo e o que Deus quer é Então, isso. cada um dentro Mas todos da vamos lá sua chegar. velocidade. Todos vamos chegar. Pronto. Gente, é assim que é gostoso o estudo, tá? Então, aí, se vocês observarem, tenho aqui uma nota no item 2º. Essa nota 101 diz, aqui no Kindle, viu, gente? Porque no físico, vocês vão encontrar aí, muda às vezes, tá certo? É 94 no físico. Bom, neste item 2º, fundamental, somente presente na versão legítima de 1865. Olhe
Kardec, antes de tudo, demonstra a mais completa responsabilidade moral do espírito, proporcional ao seu desenvolvimento intelectual, submetido às leis naturais que regem a alma. Sua felicidade ou infelicidade resulta unicamente de sua livre vontade, e qualquer mudança depende do seu esforço e de sua conscientização. Vamos parar aqui para eu perguntar o porquê só em 1865. Por Quando causa foi das publicado o Livro dos Espíritos? alterações? Oi? Por causa das alterações que fizeram? Porque foi com o passar do tempo, até É. o próprio estudo, a análise, a pesquisa estava progredindo, estava amadurecendo. Até então, em 1857, foi publicado o Livro dos Espíritos, tinha a Revista Espírita, ele já estava fazendo, claro, com as observações, com o conhecimento, vamos dizer, que estava sendo absorvida na época, ele já ia anotando, transformando também nas observações em conjunto com o grupo ou grupos, e as mensagens dos espíritos, ele ia o quê? Ia ampliando esse conhecimento. Que é proporcional, que é como tudo na nossa vida e na natureza. A natureza e na nossa vida é que é proporcional. Esta teoria moral autônoma é oposta às leis de intervenção divina. Aí, Maria Helena, castigos e recompensas impostos por uma deliberação da vontade divina. Queda, pecado e karma. Gente, karma. Presente na visão heterônoma das religiões ancestrais. Entendeu, minha amiga? Porque todo esse conceito foi colocado e trazido, como nós estávamos conversando, e com o estudo nós estamos vendo, não é que o espírito mereça ou não, vai de acordo com o seu próprio trabalho, com a sua própria vontade, porque nada é imposto ao espírito. Só que quando eles estão num estado, no mundo espiritual, que não consegue, às vezes, tomar certas determinações e atitudes no que se refere a reencarnações, por exemplo, eles têm o acompanhamento, o conselho ou conselho dos seus protetores espirituais, ou seja, dos espíritos superiores a ele ou a nós. Castigos e recompensas impostos. Deu para entender isso aqui? Para quem está estudando, você fica mais fácil, né, Cíntia, para você que está seguindo o Paulo, Mais ou fica mais menos. fácil. Vamos ver. Por que o karma? Porque ainda dentro do movimento espírita se fala karma. Ele falou isso agora no final de semana, né? Foi. Na live dele. Por quê? Porque nós vimos que no hinduísmo tem isso, que foi das religiões ancestrais. Como eu conversei, eu trouxe também sobre... Aí teria que reler minha colinha que eu fiz aqui da live daquele Não dia. tem problema, a gente vai dando assim, porque foi tudo imposto. Então, faz uma mistura. Então, diz assim, Zélia vai ter que... É o karma de Zélia sofrer. Por quê? Porque Zélia, sei lá o quê, gente, cometeu aborto, ou adultério, que é isso. Então, ela tem que sofrer. Não, não precisamente. Porque cada caso é um caso. Depende de como. Depende das circunstâncias. Será? Será Sim, que quando eu... Oi? ia falar, falamos ao mesmo tempo. Por favor, Petra. Estava a dizer, da mesma maneira que nós podemos acelerar o nosso progresso e o nosso adiantamento moral, também podemos evitar algumas provas ou melhorar
a intensidade de algumas provas, vai também ter a ver com o nosso merecimento moral, nossa evolução e o trabalho que esteja por trás. Não merecimento como nós estamos acostumados Não, a não interpretá-lo. merecimento, nem no aspecto de merecer, no aspecto de trabalharmos para. É nesse sentido que eu estou a dizer. Porque vamos adquirindo conhecimentos, vamos se tornando mais amadurecidos. Aí fica mais fácil as escolhas quando chegamos no mundo Pois, espiritual. quanto mais conhecimento, mais responsabilidade, né? Exatamente. E muitas vezes esse ato que nem você citou agora aí do aborto, do adultério, às vezes na própria vida anterior, a pessoa já teve consciência do erro e ali ela já, né, mudou o pensamento dela, mudou o jeito de agir e não teria que trazer para uma, vamos dizer, se fosse o caso aí, o castigo, o karma, não teria que trazer aquilo que aconteceu na vida passada para essa, porque lá naquela ela já conseguiu ter consciência do ato e não teria como corrigir o erro, mas dali para frente ela já percebeu que não era daquele jeito que tinha que funcionar, né? Não sei se eu E consegui se verbalizar. Exatamente. E se cair, ou se mais uma vez, como você colocou, passar por essa mais uma caída, ou falha, ou como queiram, vai ser natural. Não é nada, não é que é nada errado, como nós havíamos colocado, uma fase que o espírito necessita, que nós necessitamos para o quê? Nos conscientizarmos e sair dessa cristalização que ficamos, às vezes, chegamos muito numa fase de um estado muito não tão bom. Por quê? Porque levamos a culpa. Levamos a culpa do ato. Entendeu, gente? Por isso que é importante nós vermos que somos, como a Cíntia falou, somos crianças. Assim você pergunta ao teu filho, eu estou encarnada ou desencarnada? Somos crianças, tomamos atitudes infantis porque estamos no terceiro patamar evolutivo de um planeta. Então, somos ainda muito, muito imperfeitos. Iremos nos equivocar muito. Então, queda, pecado não existe, são só escolhas. São as nossas escolhas. Bom, alguma coisa mais a comentar? Podemos seguir adiante? Podemos. Merci. Sim, sim. Sim, Celeste? Sim, pode continuar. Pronto, então eu vou voltar para o item 16 da Gênese. Tem que ver se estou na 16 mesmo, tá? Vocês estão vendo? Continuam a ver ainda? Sim, Sabe tá por que eu certinho. pergunto sempre? Porque às vezes como eu estou num monitor aqui no outro, porque eu vou depois entrar também no PDF. Bom, aqui é interessante. Muito interessante. Da mesma forma que a ciência propriamente dita tem como objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Eu vou ler tudo para destrincharmos ponto por ponto, porque eu vou fazer algumas perguntas. Por exemplo, anotem aí o que seria princípio espiritual. Ora, como esse último princípio é uma das forças da natureza que rege incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, disso resulta que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O que é princípio material? Que o espiritismo e a ciência se completam, que a ciência, sem o espiritismo, está impossibilitada de explicar certos fenômenos, recorrendo somente às leis da matéria. E por ter pressentido do princípio espiritual, se encontra em meio a tantas dificuldades. Que o espiritismo sem a ciência careceria de apoio e de controle e poderia equivocar-se. Se o espiritismo tivesse chegado antes das descobertas científicas,
teria fracassado como tudo que ocorre antes do seu tempo. Vamos lá? Bom, o que vai importar aqui é uma ciência de observação e análise. Sabemos disso. Concordam? Uhum. Muito bem. Se é uma ciência de observação e análise, vamos trazer ponto por ponto. O que seria essas leis do princípio espiritual? Está se referindo a quê? O espiritismo estuda o quê, gente? As leis que regem o quê? Ou a vida no mundo espiritual, Uhum. certo? Sim. Até aí tá dando? Bom, o princípio espiritual, vamos retornar a uma coisa que já aprendemos, eu vou trazer aqui para a entrega, sobre o que foi dito, que já havíamos estudado, para quem... Eu vou trazer aqui, eu vou fazer uma cópia, como está fazendo uma colinha aqui, como disse a Cíntia, viu, Cíntia? Uhum. Já conversamos sobre esse princípio espiritual. Olha só, no estudo que nós tivemos com o Paulo, um desses estudos, ele tem falando, eu vou trazer aqui, vou fazer contextualizar para ser mais fácil, tá? No dia 20/10. É um dos estudos dele, quem quiser pode seguir lá no vídeo dele. Olha o que ele tem falando. Primeiro, o que significa princípio? Princípio é o conceito que apresenta o ser em todas as fases, desde o átomo até o espírito puro. Então, vão analisando. Vamos analisando. Então, o princípio, ele está se referindo da fase do átomo, desde o início até o fim. Ok? Isso nós chamamos de princípio espiritual. O ser que está na fase animal e vai vivenciar a fase humana é o princípio inteligente. Aí já são dois. Por que princípio inteligente? Porque eu já adquiriu de conhecimento, consciência. Iniciou do átomo, vamos chegar até o espírito puro. Nesta fase gradual, vamos sair da parte animal. Lembra que até na própria história a humanidade dá um pulo e que vai para as cavernas? Aí ninguém sabe explicar, nem parte científica, as próprias ciências sabem explicar o porquê esse pulo. São as imigrações dos espíritos que retornam, por ajudar ou não. No caso, para ajudar, vem de outros planetas para impulsionar o desenvolvimento do planeta Terra. Então, estávamos numa fase animal, não tínhamos consciência daquilo que estamos fazendo. Gradualmente, passamos por todas as espécies, até chegar à humana, adquirimos a consciência e nos tornamos o quê? Podemos considerar como um princípio inteligente. Tá. O conjunto dos espíritos conscientes no mundo espiritual, vamos chamar de elemento espiritual. Olha aí. E qualquer ser que se queira chamar, podemos nomear de ser espiritual. A alma é o ser espiritual, reencarnada. E o que é o espírito, então? Nós sabemos que é o ser encarnado. Especificamente, chamamos espírito para a fase humana. Ele, sim, é desencarnado. O espírito do animal está inconsciente na condição espiritual. Todos os seres vão viver
desde a partícula mais simples até a condição do animal superior. Animal superior. Do mundo espiritual superior. Por que animal superior? Porque nós sabemos, de acordo com os planetas, até os animais são mais o quê? Desenvolvidos. Depois vai viver a fase humana, de simples e ignorante. O espírito livre, depois vai para o espírito livre, porque espírito livre tem a consciência. Então, vamos trazer para o princípio espiritual. Então, vamos dizer, o que é o princípio espiritual? É aquela fase, é que nós sabemos que estamos passando por uma fase de desenvolvimento. Gente, do átomo ao espírito puro. Por que espiritual? Onde ocorre inicialmente tudo isso? Ocorre nos outros planetas, no mundo espiritual, e depois reencarnamos nos planetas, que vai de gradual. Porque muitas vezes, como nós falamos, que a Terra, aquela parte que tinha as mônadas, aquelas coisas todas, mas houve um início, houve um trabalho do mundo espiritual e um salto nosso no planeta em que nós nos encontramos. Então, é um princípio, é o início desse desenvolvimento nosso. Por isso que é um princípio. Qual o problema em não entender isso? Também enrolei muito. O que seria isso, então? Vamos lá, Petra. Por quê? No estado animal, ele está no estado, nós estamos no estado de crisálida. Crisálida, vamos ver que na espiritualidade, olha só, olha só como é interessante o estudo. O animal está sob forma de crisálida na espiritualidade. Então, ele não tem percepção nenhuma, sem ser por meio do corpo. Se o corpo dele interrompe a percepção, ele só vai perceber novamente, nem quando for bebezinho, mas conforme ele for adquirindo domínio no corpo seguinte. Aí é que ele tem os lampejos de consciência e proporcionada pelo cérebro do animal. Ele vai evoluindo na forma porque é de natureza dele a condição evolutiva. O processo evolutivo de todo ser espiritual é aperfeiçoar e mudar. Aperfeiçoa e muda. Se especializa e muda. Especializa-se na fase em que nos encontramos, até que tenhamos um entendimento suficiente para irmos para uma fase seguinte. Há uma mudança para a fase seguinte, e esta é a maneira de viver no mundo espiritual. Qual a excelência que precisamos alcançar para melhor servir, aprender e evoluir, e intuir? São fases. Isso adquirimos o quê? Porque nós pensamos que é aqui, mas isso vai sendo gradual no mundo espiritual, e aqui viemos para desenvolver esse princípio. Aí vamos buscar, vamos encarnar, eu digo encarnar, no corpo de um animal, vamos passar por todo o processo de várias espécies, até dar um pulo, chegarmos na fase humana. Aí somos o quê? Temos a consciência e somos elementos inteligentes. E aí? Cíntia? Celeste? E aí Tô aqui. continuamos Vamos a lá, vamos trabalhar analisar. para tentarmos evoluir mais. E E aí continuamos a trabalhar e a estudar para tentarmos evoluir mais, porque o objetivo é sermos espíritos puros. exatamente. E aí a gente não fica Porque, mais mas tem um trocando início. que nem
Isso, A né, gente Flor? Diz, por favor. não Ui, fica trocando de animal, né? Aí a gente começa a trocar de vida Exato. para evoluir, né? entra numa espécie até sair. Vamos dizer que se essa espécie, há um poodle, aí passa por todas as espécies, ele como cachorro, vai desenvolvendo. Aí vai para uma outra, vai desenvolvendo milhões e milhões de anos, gente, até chegarmos o quê? Uma fase consciencial, uma fase humana. Isso é todo um processo. É complexo, né? A gente imaginar tudo isso, né? E é por isso que nós estamos estudando, Flor, e tomando tempo. Porque nós, o que foi dito no capítulo 16, muitas vezes não é percebido. Porque pegamos, princípio espiritual. É o mundo espiritual. Mas o que princípio é esse? É uma fase inicial do ser. Por que eu estou trazendo isso? Porque vai também juntar com o princípio ali, ó, material. Aí o que seria esse princípio material? O É princípio É uma, material, quando estamos na matéria, sim, quando nós estamos encarnados, e aí é aquela fase em que temos que fazer a ligação entre o princípio espiritual e o material. exatamente. Mas se nós estamos, e tem todo o contexto desse aí, o espírito que está em desenvolvimento, necessita do corpo, passa por essas várias fases e vai interligando uma a outra, e há uma necessidade desses dois elementos para que haja o quê? Como ele falou aqui. Onde paramos? Se o espiritismo estivesse aqui, se eu me se o lembro que espírito aqui, oi, que por favor. eu dei uma parada na vida aí, né? Faculdade, filhos, blá blá blá, tô retomando agora. Mas quando eu li da primeira vez há uns 20 anos atrás, que eu me lembro assim de memória de princípio espiritual, é porque as coisas eram é a matéria em si que era formada por hidrogênio, oxigênio, azoto e carbono, né? Que Mas tem formava o princípio. mas também tem outro conteúdo em relação a isso, que vai entrar também no fluido cósmico universal, de todo esse princípio. Porque eu fui buscar também, é porque vamos gradualmente. Vamos, só para poder entender. O princípio espiritual é essa fase do átomo ao espírito puro. O princípio material, que nós não chegamos, que vai ser no item 18, e ele vai se desenvolver. Então, no 17, observe, todas as ciências se concatenam e se sucedem numa ordem racional, nascem uma das outras, à medida que encontram o ponto de apoio nas ideias e nos conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras que foram cultivadas, permaneceu nos erros da infância até o movimento que a física revelou a lei das forças dos agentes naturais. A química nada poderia sem a física, devendo acompanhá-la de perto para em seguida marcharem em conjunto, apoiando-se uma a outra, a astronomia, a filosofia, a zoologia, a botânica e a mineralogia. Só se tornaram ciências sérias com a ajuda das luzes trazidas pela física e pela química. Olha o desenvolvimento que você está trazendo. A geologia mais recente, sem a astronomia, a física, a química e todas as outras teria faltado elementos fundamentais. Por isso, só poderia chegar depois delas. Então, está se referindo ao desenvolvimento da ciência. Não se poderia entender sobre o princípio espiritual se não houvesse a comunicação com o mundo espiritual. Menos ainda que nós estamos numa fase de transição do átomo até o espírito puro.
Agora, na verdade, o que está faltando aqui, gente, é que eu não trouxe o que tinha separado aqui. Eu vou trazer aqui no Livro dos Espíritos, para ser melhor, para nós entendermos. Aí eu vou ter que passar para aqui. Livro dos Espíritos, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Espírito e Matéria, questão 27. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que aí? Não, ainda PDF? O item 17 ainda, do Kindle. E agora? Agora, a questão 23. E a Tá. 27 também. Então, isso. Então, nós estamos no Livro dos Espíritos para que possamos entender espírito e matéria, certo? E é o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, primeira parte. Ele tem dizendo: vamos entender sobre os princípios espirituais e materiais, sobre os dois tipos de princípios que há no universo. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, que nós estamos falando, o princípio material e espiritual. Olha, observem. A matéria e o espírito? Sim, acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas o elemento material é necessário ajudar a juntar o elemento universal. Olha aí. Que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É o fluido, como a matéria é matéria, suscetível em suas inumeráveis combinações, aí ele, Cíntia, com esta, e sobre a ação do espírito, de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elemento, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, o que seria, trazendo para o nosso vocabulário, esse elemento, esse princípio espiritual que está dizendo aqui no item 18 e que nós vimos também no 17, o elemento material, o elemento espiritual, o que liga um ao outro? O que ele está se referindo a esse elemento espiritual, a esse princípio? Vamos dizer, elemento espiritual é o fluido universal, o cósmico universal, gente. Que o espírito, quando está desenvolvido, nós falamos, no caso, o espírito puro, ele vai manipular essa matéria. E olha, observe aqui, se vamos pegar a Gênese, alguém quer colocar sobre isso aqui? Sobre o fluido universal? Alguém não entende o que vem a ser fluido universal? Eu não sei quem está aí. Viu? Petra. Não, tá claro.
Somos, O que seria o só fluido estamos- universal? Porque nós estamos, na verdade, é como se fosse, fica só na minha cabeça, gente, um mar. Nós estamos, imergimos neste fluido. E esse fluido é o fluido cósmico universal. Agora, interessante que no próprio meio espírita tem uma controvérsia, fluido cósmico universal. E por que ele é universal e cósmico? está Observem aqui. em todo o cosmos, em todos os espaços, em todos os planetas, em todos os mundos, né, por assim dizer. Sim, também acho. Aí, ele tem dizendo que eu tô indo mais seguindo para que depois retornemos ao item 18, só para que entendamos que nós, assim, a gente adiantamos e às vezes também retornamos, viu, Maria e Cíntia? Só para entender. A teoria de um único elemento gerador era a do fluido cósmico universal. Está no item 18, na nota do editor, tá? No No livro livro físico. físico. No livro Qual o livro físico. físico? A Gênesis. A gente. Eu vou pegar, E tá? é interessante aqui, porque todos os caminhos levam a Roma, né? E é interessante quando ele fala ali, né? O que são três, o Criador, né? Aqui. Ali, se você voltar no item lá, ele fala que é o Você tá Criador. vendo? Não, ainda não. Ó, ele fala Agora. que é o Criador, é Pai de todas as coisas, né? Isso. E que eles formam a Trindade Universal. Eu acredito que Isso. quando foram interpretar a Bíblia e ficou Pai, Filho e Espírito Santo, é uma analogia disso aqui, só que eles interpretaram de uma forma diferente. Exatamente. Por que Deus? Porque os espíritos superiores, como nós vimos anteriormente, eles estão emergidos no pensamento divino. Então, eles recebem diretamente o quê? A vontade. Eles percebem a vontade do Pai, de Deus. Estão mais próximos a Ele. E, como Criador, se é Deus que criou, é óbvio. Essa é como você... Trindade. Por quê? Deus, Criador, e por que ele coloca o fluido universal em tudo isso? Porque tudo isso é manipulado pela vontade dos espíritos, que criam também. E não criam, e não manipulam o fluido cósmico universal. E nós não temos nem ideia de como isso, pela própria vontade do espírito, ele manipula esta matéria. Deu para entender a diferença entre esse princípio, isso que ele está falando, o princípio espiritual, que nós vimos que é uma fase do átomo ao Espiritual. Do fluido, né? espírito puro, ao espírito puro. É uma fase, né? Que é o princípio espiritual. E vamos também ver o que vimos, esse princípio material, que esse princípio que está aonde? Dentro da própria natureza, nos próprios elementos. De quê? Do próprio planeta. E que nós estamos emergidos nessa matéria, que é o fluido cósmico universal. Aí vamos passar por mais uma vez por outros elementos. Vamos ver alguns elementos orgânicos que foram criados por quem? Pelos espíritos puros, com a manipulação do fluido espiritual, pela sua vontade. Agora aqui. Zélia, Oi, minha eu filha. vou me desculpar com você, mas eu tenho que 4h30 pegar meus filhos na escola. Então, Tá eu vou certo. precisar Então, sair. Você faz esse estudo toda segunda-feira, esse horário? toda Ou são segunda-feira. esse horário? Vai ficar Excepcional. gravado, exatamente, toda segunda-feira. Em março que muda o horário aqui na Suíça. Vai ficar de 14 horas. Tá, mas no Brasil às 15 horas. É Não, isso, né? depois eu vou te
Como é que a gente pode se comunicar? Só tem que... Espera aí, gente. Bom, vai ter uma... Vou ter que parar aqui a gravação. Gente, ficamos aqui. Eu gostaria de... Como ela vai sair, você conseguiu aonde Eu me o inscrevi no portal? Instagram do NECC lá, Isso, e aí eu vi a propaganda lá no Instagram. tá certo. Então, você está no grupo lá do estudo do EC. Como é que é o nome? Estou no Instagram do EPM. NE. Não, deixa eu ver aqui. Bom, Do Eu NEC, vi né? do NEC, isso. Do NEC. NECCBLBN. É o grupo do isso, NEC do tá. Instagram. Então, você Isso. segue na segunda-feira. Na próxima semana, continuaremos às 15 horas Brasil, Florzinha. E hoje eu vi que tem uma que às 7 horas também, parece que tem seu nome, mas acho que deve ser o horário aí, né? É o horário, porque E a Zélia está na Suíça e Ah. eu e a Celeste estamos em A Portugal. Celeste, Então, meu colega, né? Ó, e que tem uma chique! a Marinete não É, apareceu, que está na Alemanha. então, é o contato universal. mesmo. É. E vamos aprendendo, tentando desenrolar tudo isso aqui, tá? Não tem problema. Tá. Se você Obrigada, quiser, Prazer, desculpa Cíntia, então. prazer. isso não. Prazer foi meu. Vem. Aí, pelo menos a Petra aparece, né? Pois eu estava. Obrigada, Não, viu, vinha no caminho, Cíntia? depois esqueci de ligar. Obrigada a Coisa vocês, boa. gente. Então, Tchau, Obrigada, Cíntia. obrigada. Nada. obrigada, tchau. 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 Esperamos que você participe conosco na próxima, se Venho puder. sim. Tchau. Tchau. Gente, vamos dar continuidade ao item 18 para não ficarmos no meio do caminho, que falta 5 minutos. Se necessitar Tá uns bem. 10 minutos a mais, porque vamos entrar nisso. Aqui. Deixou muito a desejar para o meu gosto, ficou muito uma confusão muito grande aqui. A ciência moderna, em razão dos 4 elementos primitivos, na antiguidade considerava-se a existência de 4 elementos fundamentais da matéria, representados pela água, terra, fogo e ar, de onde tudo teria provido. Ensinava-se o seguinte exemplo para justificar essa teoria. Ao queimar um galho de árvore verde, escorria água, subia fumaça, saía fogo e restava cinzas, considerando-se assim uma decomposição dos 4 elementos até então combinados para formar a matéria. Por que eu estou querendo chegar a isso? Porque vamos chegar aqui, ó. Dos antepassados e de observação em observação, chegou à concepção de um só elemento gerador. Olha o elemento gerador, gente. A teoria de um único elemento gerador era a do fluido cósmico universal, sendo cósmico para ser a base de tudo no universo, e universal por dar origem a todos os fenômenos das forças, como a matéria, luz, fogo, eletricidade, magnetismo e tudo mais. Aí, Petra. Então, cosmo é o quê? É todo o universo? Sim, todo o universo. E aí confirma. E universal por quê? Porque é o princípio vital de tudo. É o que depois se transforma Não, em tudo. é o origem de É o princípio de vital, todos é os a origem de fenômenos. tudo. Exato, todos os fenómenos. Que isso? Porque está enrolado, está faltando aqui faltou algo aqui, sabe, gente? Ó, elemento gerador de todas as transformações da matéria, mas a matéria por si só é inerte, não tem vida, pensamento ou sentimento. É preciso só união com o princípio espiritual. Olha aí. Espiritismo
Não descobriu nem inventou esse princípio, mas foi o primeiro a demonstrar sua existência por meio das provas irrecusáveis. Ele o tem estudado, analisado e colocado em evidência sua ação. Aí agora, o elemento material, ao elemento material, acrescentou o elemento espiritual. Quem é um elemento material, gente? É matéria, Ou é o quê? é o corpo, Não, é o quê? sem o Corpo quê? e O elemento material que ele está se falando está se referindo ao fluido cósmico universal. Ao fluido cósmico universal, sim. elementos. Aí, o elemento material acrescentou o elemento espiritual. Quem é o elemento espiritual? Que nós já vimos. Elemento material e o elemento espiritual são, portanto, os dois princípios, as duas forças vivas da natureza, mediante a união indissolúvel dos dois, explica-se facilmente uma infinidade de fatos até então inexplicáveis. Vou ler e vou trazer um outro ponto. Por sua essência mesma, e dado que tem como objeto o estudo de um dos dois elementos constitutivos do universo, o Espiritismo se relaciona forçosamente com a maior parte das ciências. Somente poderia chegar depois da elaboração dessas ciências, e, sobretudo, depois de terem provado sua incapacidade de explicar tudo recorrendo somente às leis da matéria. Gente, isso aqui nós vamos rever, porque não ficou muito claro, e eu vou tirar mais tempo para desenvolver isso aqui, porque está faltando uma parte que eu havia trazido, e vou tirar esses 10 minutos para trazer o quê? A gênese espiritual. Ele vai explicar o princípio espiritual. Aí, porque esse princípio, esse da gênese espiritual, deveria ter vindo antes. Entenderam? E foi uma equivocação minha. Então, aí, aqui, eu vou lá, na gênese espiritual, item 6. Aqui, capítulo 11. Princípio espiritual. Agora vai ser mais fácil esse entendimento. Item 6º. O princípio espiritual teria sua origem no elemento cósmico universal? Olha aí, gente. Seria só uma transformação? Um modo de existência desse elemento? Como a luz, a eletricidade, o calor? No capítulo 10º, princípio, item do princípio vital, Allan Kardec define o princípio vital como uma transformação do fluido cósmico universal, ou seja, o movimento vibracional do agente espírito, como a luz, o calor e a eletricidade. Conceito composto pelo médico Franz Anton Mesmer, na ciência do magnetismo animal. Veja no Mesmer. Ele é o livro dele, viu, gente? A Ciência Negada do Magnetismo Animal, por Paulo Henrique de Figueiredo. Então, gente, tá muito complicado esse negócio aqui. Aqui. Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. Ele se extinguiria pela desagregação como princípio vital. O ser inteligente
espírito, neste caso, só teria uma existência momentânea, como o corpo ao morrer, retornaria ao nada, ou que daria no mesmo, sumiria no todo o universo. Peraí, gente. O ser inteligente só teria uma existência momentânea com o corpo, como o corpo, e ao morrer, retornaria ao nada. Ou que daria no mesmo, sumiria no todo universal. Seria, em uma palavra, a confirmação das doutrinas materialistas. As propriedades sugêneres que se reconhece no princípio espiritual provam que ele tem existência própria, independente. Se tivesse sua origem na matéria, não teria suas propriedades. Desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chega-se à conclusão, remontando os efeitos às causas, que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constituintes do universo. O elemento espiritualizado, o elemento espiritual individualizado, constitui os seres chamados espíritos. Como o elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Então, o que seria o elemento espiritual? São os espíritos. E o que seria os elementos e o elemento material? É o fluido cósmico universal transformado em quê? Transformado em matéria. Aí vai ser mais fácil para cá decair a ficha, não é? E quais são essas matérias? São o corpo tudo que faz parte da natureza, seja inorgânicos e orgânicos. Então, como ficou mais ou menos, não tão, para mim não ficou tão compreendido isso, porque eu estou notando a carinha aqui de cara, ou vendo aí a Celeste. Vamos rever isso aqui. E vou pedir para que traga que o item 18, vamos rever. Oi? Isto que estávamos a ver era o item 6, né? Não, nós estávamos no item 18. Isso foi Sim, a esta parte que não Ah, estávamos tá, a ver. referente ao que nós... Porque é Exato. tudo em desenvolvimento, sabe, Petra? Sim, Nós voltamos começamos com atrás. 15, aí ele vai se desenvolvendo até chegar etapa por etapa. Ele Tá bem. ele chega, ele diz sobre o princípio espiritual, que é da fase do átomo até o espírito puro. O princípio material, que é o quê? Que é essa junção da matéria Uhum. com o princípio universal, fluido cósmico universal, que deriva dele mesmo. Então, quando nós temos o corpo, esse corpo, vamos dizer, para não ficar tão complicado que já está. Gente, isso é só o início da Gênese. Não é assim como nós estamos assim. Isso vamos trazer, vamos analisar, vamos refletir. É só o início. Nós podemos rever, e vamos rever, que não ficou tão claro, do 15, se for o caso. O 15 nem tanto, porque foi, se nós observarmos aqui, ele tem explicando sobre as penas futuras segundo o Espiritismo, sobre a perturbação do espírito. Complica quando entra
quando entra o princípio espiritual e o princípio material. E talvez, se nós observarmos direitinho, o princípio espiritual não é difícil, porque é justamente quando que nós estamos naquela fase do átomo até o espírito puro. Quando na fase humana damos esse salto e adquirimos a consciência, aí podemos ser considerados o quê? Um princípio inteligente. Por quê? Porque adquirimos consciência. Sim. Agora vamos trazer para o princípio material. O próprio nome está dizendo, por que a matéria? Porque a matéria, desculpa, não estou a perceber a pergunta. Por que o princípio material? Nós já analisamos o princípio espiritual, já temos tá melhorzinho para se entender o que vem a ser o princípio espiritual. Agora, por que é tão complicado para se entender o que vem a ser princípio material? O que nós ainda... Por quê? Porque nós não temos noção, porque não temos no que pegar. Sabemos que é a matéria que está condensada onde? Na própria natureza, nos seres orgânicos e inorgânicos. E nesses corpos. E o princípio material não seria o animal? Ou só seria o princípio orgânico e inorgânico? E aí? Como ficaria isso, Pedro? É tudo. Por quê? Porque é tudo o que se refere à matéria. É tudo o que se refere à manipulação do fluido cósmico em matéria. Exatamente. 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 Bom, eu vou parar aqui a gravação. Vamos retornar a isso. Então, não vamos nos preocupar, é só o início. A Gênese é assim. Nós estávamos numa zona de conforto, estudando livros psicografados. Agora estamos estudando metafísica. Necessita-se de tempo, de fazer revisões, de trazer pessoas. Isso só foi o início. Vamos também continuar no próximo estudo, com esse mesmo, eu acho que no 16 complicou, não, do 17 e 18, porque o princípio material e espiritual deu para se entender. Pega no 17 e 18. Não damos tanto pulo assim, mas não tem problema. O que vai importar, o que realmente nos importa é entendermos. Tá, eu vou parar aqui a gravação para que na próxima semana fique menos sombrio, menos sombria a nossa fisionomia. Até a próxima, gente. Continuaremos no item 17 e em diante.